trabalhadores. Então, está aí o novo ministro, mas isso não muda a situação, não muda absolutamente nada. Bom, a gente falou em Lula. Já na sexta-feira, a gente destacou aqui os companheiros que apresentaram o programa, destacaram aí, começou a marmelada dos supostos aliados do ex-presidente Lula. O presidente Lula, que nesse momento aqui, ainda numa situação de popularidade, vem sendo aí, supostamente apoiado por muita gente. Mas, na realidade, tem muita gente que está chegando para dizer que apoia o presidente Lula, que está procurando se apoiar no presidente Lula, no prestígio que tem o presidente Lula. Bom, é o caso, um dos golpistas, dos muitos golpistas que vêm procurando se apoiar no ex-presidente Lula para se reerguer aí diante do enorme repúdio que tem diante da população, são vários, mas um deles é o presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, que é presidente de honra da Força Sindical. Né? Bom, ele foi vaiado, né? Na semana passada teve um encontro de sindicalistas com as centrais sindicais. Aí eu queria chamar a atenção, veja só, a rejeição ao Paulinho é tão grande que esse ato era um ato muito conservador. Né? Nós criticamos aqui um ato feito local fechado, 500 pessoas convidados, mas mesmo num grupo tão pequeno, né, sem a presença de trabalhadores de base, sem a presença de setores de oposição, setores mais amplos do movimento sindical, o Paulinho acabou recebendo aí uma bruta vaia, né, merecida. Né, não, outras pessoas também mereceriam, aí, com certeza, mas o Paulinho, o pessoal não resistiu. Né? Bom, e diante da vaia, o Paulinho anunciou que ia cancelar o evento em que o partido dele ia declarar apoio formal à candidatura do Lula à presidência da República. A gente deveria entender o ato em que o Paulinho e Solidariedade, né, um partido de vigaristas, golpistas, que votaram a derrubada da presidenta Dilma, que deram a maioria dos votos do partido, que o Paulinho é presidente. A maioria dos votos foi pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista do Temer. Tudo que foi feito contra o trabalhador, eles assinaram embaixo. Né? E isso, inclusive, com alguns momentos, o Paulinho dando aquela disfarçada. Por exemplo, reforma da Previdência, 14 votos do Solidariedade, 13 a favor da reforma da Previdência, e o Paulinho da Força, que é o presidente do partido, votou contra para fazer uma média, fingir que, né, ele, como sindicalista, estava se posicionando contrário, mas o partido dele, que ele era presidente, votou integralmente, mais de 90% a favor. Bom, o Paulinho da Força disse que ia cancelar o ato, que não faz nenhuma diferença. Né? É um ato de vigaristas que não acrescenta nenhum voto para o Lula. Né? Bom, mas aí nós tivemos hoje aí setores do PT, infelizmente, aí a presidenta do partido, se solidarizando, né, com o Paulinho. Companheiro Paulinho. Companheiro de quem que o Paulinho é companheiro? O Paulinho que votou, que fez campanha, né, aberta, escancarada, junto com Eduardo Cunha, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, né, e tantos outros trambiqueiros, né, para empossar o Temer, é companheiro de quem? Né? É um filhote do PSDB, companheiro por quê? Porque ele está dizendo que vai apoiar o Lula para tentar ganhar uns votinhos, enganar os trabalhadores de que ele não é tão pilantra, não é tão vigarista assim. Ora, companheiros. Né? Obviamente que é uma política de passar pano, né? Dizendo que a companheira Gleice fez o nosso ver uma declaração infeliz, dizendo que o adversário dos trabalhadores é Bolsonaro, é Paulo Guedes, e sua política neoliberal e que destrói o país. Sem dúvida. Né? Esses são também importantes adversários. Mas tem que lembrar que o Bolsonaro não chegou lá sozinho. Né? Sem elementos golpistas, vigaristas, picaretas, traidores dos trabalhadores, como o Paulinho da Força e outros, o Bolsonaro não estaria lá. O Bolsonaro, quando a companheira Dilma foi derrubada, né, tinha só um voto, só o voto dele na Câmara dos Deputados. Né? Não conseguia derrubar ninguém. Quando o Temer aprovou a reforma trabalhista contra os trabalhadores,
o Bolsonaro também não tinha voto nenhum na Câmara dos Deputados. Então, e o Paulo Guedes também não. Aqui também agora não vamos fingir, não vamos fazer a fraude de fingir que quem inventou os ataques aos trabalhadores, que toda a desgraça que o povo brasileiro está fazendo, que a culpa é só do Bolsonaro e do Guedes. Está aí o Paulinho, né, ao lado do seu querido Aécio Neves, né, fazendo campanha, né, e ele que foi às ruas contra o golpe, que fez todo tipo de ataque machista, todo tipo de ataque reacionário, fascista contra a presidenta Dilma. E agora não é porque o Paulinho diz que vai apoiar o Lula, não vamos dizer que ele é companheiro. Se todo mundo que diz que apoia o Lula, porque entre dizer e apoiar o Lula também tem muita diferença, né? E nos últimos anos, o que a gente viu de vigarista dizendo que ia apoiar o Lula, e a gente viu quando o Lula estava preso, né, o quanto que esses elementos aí, como o Paulinho, amigo do Eduardo Cunha, o quanto que eles apoiavam o Lula. Né? Eles apoiavam o Lula na cadeia, eles apoiavam o Lula preso, eles apoiavam a Dilma fora do governo, né? E, obviamente, que esses elementos não são nossos companheiros, não são companheiros daqueles que defendem, de fato, né, a candidatura do Lula, como é o caso da companheira Gleisi Hoffmann, né, presidenta do PT. Não vamos confundir, né, esquemas eleitorais, né, alguns deles muito ruins, né, com encenação. Né? E se o Paulinho... o próprio cancelamento feito pelo Paulinho é o tipo de esquema que nós vamos ver ao longo da campanha eleitoral. Tudo que não agradarem a esses picaretas, eles vão usar como um motivo para atacar o Lula. Né? Então, aí está cheio de cavalo de Troia, né, na campanha de Lula, está cheio de gente disposta, por qualquer motivo, meter a faca pelas costas, né, cancelar supostos apoios e se passar para o outro lado. Né? Mais devagar com andor, porque o santo é de barro. Né? Nesse lado aí, não tem ninguém que seja companheiro dos trabalhadores. Né? E o nosso inimigo não é só o Bolsonaro. Né? Nosso inimigo é o regime golpista e todos aqueles que o ajudaram e ajudaram a edificá-lo e ajudam a mantê-lo. Né? Então, vamos devagar e liberdade de expressão. Né? Se a gente tem que aturar, né, companheiros aí defendendo o Alckmin, defendendo o Paulinho, nós temos que defender o direito também de que companheiros do PT, que companheiros do PCdoB, companheiros da esquerda, do PCO, seja lá de onde for, critiquem, né? Nós não vamos tolerar que quem votou pela aprovação da reforma da Previdência agora tem que ser aplaudido pelos trabalhadores. Quem desceu o porrete na cabeça dos professores na greve, agora tem que receber aplauso, né, porque diz que vai apoiar o Lula, quando a gente sabe, né, que a especialidade desses políticos da burguesia é traição, é golpe contra os trabalhadores, e não vai ser outra coisa que eles vão fazer e já estão fazendo com o companheiro Lula. Bom,